Fala pessoal, beleza? André aqui da Ratner Centro Automotivo, uma oficina especializada em manutenção automotiva de alta qualidade. E hoje nós estamos aqui, com duas transmissões. Nós vamos hoje fazer um serviço inédito, tá? Aqui no canal, mas não na nossa oficina, porque a gente já está acostumado a fazer isso, tá? O que nós vamos fazer? Manutenção de duas transmissões automatizadas ao mesmo tempo. Aí você deve se perguntar, mas Ratner, isso é possível? É claro que é. Com processo, procedimento, organização e espaço físico, você consegue fazer até 3, 4 ao mesmo tempo. É só você saber exatamente o que você está fazendo. Como nós somos especializados em manutenção de transmissões automáticas e automatizadas, pra gente isso daqui é uma coisa muito simples e muito tranquila de se fazer, tá bom? Mas não só isso, eu quero contar para vocês uma situação. Aqui na nossa oficina, nós somos especializados na entrega completa do carro, tá? Desde a entrada do carro, o diagnóstico, a execução do serviço, a conclusão do serviço e a entrega para o dono do carro. Mas esses carros aqui, os donos dessas transmissões, não estão aqui na nossa oficina. Essas transmissões, elas vieram de outro parceiro de uma outra oficina. Eu vou falar para você. O dono dessa oficina, ele é muito inteligente. Você sabe por quê? Porque olha só, ele não tem especializações em transmissões automáticas e automatizadas. Mas não é por isso que ele perde o serviço que ele tem lá dentro da oficina. Ele pega aquele carro para fazer a manutenção, remove a transmissão, fez lá o diagnóstico inicial e entrou em contato com um especialista em transmissões automatizadas e trouxe aqui para nós resolvermos o problema. E aí você se pergunta, mas André, você só trabalha para cliente final ou você trabalha também para oficinas? Nós trabalhamos também para outras oficinas, pessoal. Nós fazemos aqui consultorias para outras oficinas, nós fazemos diagnósticos, nós fazemos serviços de transmissões automáticas e automatizadas, tá? Então isso daqui também é um serviço que nós aqui prestamos na oficina, tá? E por que que o cara da outra oficina ele é inteligente? Porque ele não está comprando uma briga desnecessária. Se ele não sabe fazer a manutenção da transmissão automatizada, ele leva para um profissional ou pede ajuda de um profissional para fazer o serviço correto e entregar o serviço de boa qualidade lá para o cliente dele. Assim como eu também vou entregar essas duas transmissões zeradas para ele. E não só isso, nós prestamos também a consultoria de como ele vai fazer a instalação, os componentes que ele vai usar, como ele vai fazer as programações, quais os aparelhos que ele vai utilizar para fazer as programações, para que o nosso serviço junto com o dele funcione corretamente e o cliente dele fique tranquilo e satisfeito. Certo? Bacana isso, né? Parceria entre outras oficinas, isso é muito bom, isso é importante e nós devemos sempre ter muitos parceiros próximos para que nós possamos também ser ajudados e ajudar outras pessoas, beleza? Então nós vamos agora desmontar essas duas transmissões. Nós temos aqui uma transmissão Dualogic do Fiat 500, tá? Essa transmissão aqui ela equipa o Fiat 500 e o Uno com botão. Tá? E aqui nós temos uma transmissão automatizada iMotion, muito comum aí no sistema, tá? Durante a desmontagem aí a gente vai falando um pouco mais, eu quero mostrar para vocês aqui o que nós temos, como está a situação e depois a transformação que sempre nós fazemos em todos os serviços que nós entregamos aqui na nossa oficina. Então bora comigo, vem me acompanhar que tem serviço! É isso aí. Então, transmissão automatizada do iMotion, ela vai ser desmontada aqui nessa bancada. E transmissão automatizada do Dualogic vai ser desmontada aqui nessa bancada. Olhem só, nós temos aqui mais peças ainda, de um cabeçote que nós estamos fazendo. Então, olha aí, nós já fizemos o processo de higienização técnica e elas estão aqui já devidamente higienizadas, aguardando a montagem, certo? Olha aí que bacana. Então, nós temos um bom espaço aqui para nós podermos trabalhar, olha só. E é muito importante, sempre que vai fazer serviços minuciosos, limpeza, organização, iluminação, para quê? Vamos trabalhar aqui com componentes pequenos, parafusos pequenos, componentes minuciosos que precisam aí de uma certa atenção e um certo detalhe para a gente executar, certo? Então é importante que nós tenhamos aqui o ambiente organizado para isso.
Bora começar a desmontagem aqui e eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou mostrar para vocês um time-lapse da desmontagem de cada uma das transmissões e aí depois a gente continua o vídeo. Um vídeo totalmente diferente. Espero que vocês gostem. Muito bem, olha só, transmissões já desmontadas aqui, então nós temos aqui a transmissão do Dualogic e aqui nós temos a transmissão do iMotion, tá bom? Invertemos aí a ordem das bancadas. Mas vamos lá, o que nós fizemos aqui de análise nesses conjuntos aqui e é o que eu quero também falar um pouquinho para vocês aí sobre essas manutenções de transmissões automatizadas. Por que muita gente, muito mecânico apanha disso daqui? Porque não sabe como é que funciona, primeiramente, e não sabe os procedimentos certos de desmontagem, montagem e diagnóstico nos componentes. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vê aqui. Olha só como é que tá a cor desse óleo. Esse daqui é o óleo que estava aqui dentro desse conjunto do Dualogic. Dá uma olhada aqui quanta sujeira. Bom, pessoal, vamos lá. Sujeira é normal ir acumulando aqui no sistema, tá bom? Por quê? Aqui dentro, ó, nós temos componentes de alumínio, nós temos componentes de ferro, ó, ferro, borracha. Então todos esses componentes, devido à própria vida útil e o desgaste natural, vão soltando micropartículas de sujeira e elas vão ficando suspensas no óleo. É por isso que em alguns pontos específicos nós temos pré-filtros, como por exemplo, aqui dentro do reservatório, ó, nós temos um pré-filtro que precisa ser limpo. Aqui, ó, na linha de pressurização, ó, nós temos também um pré-filtro. Olha a quantidade de sujeira que tem lá dentro, ó. Então ele também precisa ser limpo, tá? Então nós temos aí alguns pontos onde nós temos filtros para ajudar nessa limpeza desse óleo, né? Mas aqui nós já temos um conjunto aqui. Não sei a quilometragem desse carro, mas com certeza esse carro já tem mais de 90 mil quilômetros, tá bom? Eu já peguei casos aí de carros com 90, 100 mil quilômetros, com óleo mais degradado ainda do que esse, tá? Então, vamos colocar aí que possivelmente esse carro tenha mais do que 100 mil quilômetros, tá? Aí você deve se perguntar, ô Ratner, mas você não faz a troca preventiva do óleo desse conjunto?
vamos lá, nesse conjunto aqui de câmbio automatizado, tanto do Ologic quanto o iMotion, nós não fazemos troca preventiva. Por quê? Não existe bujão de dreno aqui nesse sistema, não existe procedimento para você fazer uma diálise, tá? E vamos entender uma coisa aqui. Dentro aqui desses componentes, nós temos pequenas galerias, filtros que necessitam ser limpos. Então, não tem como a gente fazer um procedimento de diálise aqui para a gente fazer uma manutenção preventiva de troca de óleo. E quando que é feita essa manutenção? Quando é feito o reparo da embreagem. Geralmente, o conjunto robótico ele tem a mesma durabilidade da embreagem. Então, aqui na nossa oficina, sempre que faz uma troca de embreagem, nós vamos fazer a revisão do conjunto robótico, porque é geralmente o conjunto robótico que colocam defeitos graves em parte de embreagem e funcionamento, tá? Aqui está bem degradado. Nós vemos aqui, ó, que tem óleo em lugares onde não deveria ter óleo, ó. Aqui não deveria ter óleo e tem bastante óleo. Aqui, ó, não deveria ter óleo e tá cheio de óleo, tá? Aqui dentro, ó, não deveria ter óleo e tá cheio de óleo. E nós já descobrimos algumas irregularidades aqui. O que nós já descobrimos? Descobrimos que esse sensor aqui, ó, ele tá travado. Ele não vai nem para dentro e nem para fora. Então ele tá travado. Então tá aqui já um primeiro grande problema. Nós vamos desmontar aqui para ver de fato o que aconteceu e o porquê que ele travou. Vemos também muita sujeira, vemos aqui desgaste nos apoiadores de garfo de embreagem, vemos aqui desgaste em alguns componentes, tá? Que vão necessitar substituição, porém, olha só, essa parte aqui é a primeira fase do diagnóstico. Nós só vamos concluir o diagnóstico depois que nós higienizarmos tudo isso daqui. Por quê? Nós vamos precisar examinar minuciosamente cada um desses componentes para identificar quais são os desgastes, se eles estão quebrados e quais os principais problemas. E esse é um ponto principal. A grande maioria dos profissionais não fazem o diagnóstico após a higienização técnica. E aí acabam passando com problemas despercebidos, certo? Então isso daqui é o que nós vimos aqui no câmbio do Ologic, tá? Vamos ainda fazer a higienização. E aqui a gente vem para o iMotion. O iMotion ele é bem mais simples do que o do Ologic. Vejam que aqui nós temos muito mais componentes do que aqui. Mas aqui o que nós temos? Muita sujeira também, bastante sujeira dentro do sistema, tá? Menos ainda do que aquele, porque aquele está bem preto, ó. Esse daqui ainda dá para ver a translucidez do óleo, mas nós já vemos que temos um problema no atuador e olha só o que causou o vazamento e perda de óleo aqui do sistema. Estourou a borrachinha de vedação aqui, ó, da tubulação que engata ali, ó, no atuador da embreagem. Foi por isso que vazou todo o óleo, olha aí, ó, tá? Sensores de posição, solenoides, nós vamos fazer limpeza, vamos fazer a verificação de motores elétricos, vamos fazer a verificação aqui de todos os componentes, olha só. Nós temos também, ó, filtro aqui, olha como isso aqui tá sujo, rapaz. Muito sujo, hein? Os parafusos, a transmissão, fizemos também o diagnóstico interno da transmissão, tá? O que a gente faz na transmissão para ver se tem alguma irregularidade ou não? Para você saber se tem um defeito dentro da transmissão, só você fazendo a abertura, tá? Porém, antes de nós fazermos a montagem, a gente consegue aqui no lugar fazer algumas verificações, como por exemplo, verificar lá dentro do câmbio, olha só, deixa eu ligar aqui o flash, olha só. Lá dentro a gente vê a contaminação de sujeira que nós temos lá no câmbio. A gente consegue também sentir o cheiro desse óleo, para ver se ele não tem um cheiro de óleo queimado, que já passou por um superaquecimento a transmissão. Verificamos e drenamos esse óleo dessa transmissão numa bacia limpa, para ver se não tem excesso de limalha de ferro. Então tudo isso a gente consegue examinar. Como nós recebemos essa transmissão aqui de uma outra oficina e essas duas transmissões chegaram sem funcionar lá para o dono da oficina, a gente não sabe se tinha barulho dentro da transmissão e se tinha algum problema de engate de marcha. Por isso, quando a transmissão chega nessas condições, qual é o procedimento? E isso nós falamos para todos os clientes.
Se o câmbio chegou sem funcionar, nós temos duas opções. Ou a gente abre o câmbio todo e faz a revisão total, ou nós vamos fazer essa revisão aqui superficial, vamos montar o câmbio e observar se tem algum outro tipo de problema. Se tiver, vai ter que tirar o câmbio de novo, abrir o câmbio e fazer a manutenção necessária. Porém, a gente economiza uma mão de obra importante com isso. Porque se o câmbio não tiver problema nenhum, para que você vai fazer a abertura? Entendem? Então, tudo segue um procedimento. Como não chegou funcionando, esse vai ser o procedimento que nós vamos fazer. Vamos avisar o dono do carro e se tiver alguma irregularidade, nós depois vamos ter que fazer a abertura, certo? Então agora nós vamos começar a higienização técnica de todos esses componentes aqui para de fato finalizar agora o diagnóstico. E eu quero mostrar para vocês, olha só, olha como é que tá isso aqui, ó. Olha quanta sujeira, rapaz do céu. Olha quanta sujeira que nós temos aqui, que vocês já viram, e eu quero mostrar a transformação que nós vamos fazer aqui nesses componentes. Então, muito sujo, hein? Vamos ver como é que vai ficar o resultado final disso daqui? Olha só agora! E olha só que transformação nós fizemos aqui nesses conjuntos. São os mesmos conjuntos que nós vimos aí anteriormente? Pois é, pessoal, é sim, e olha o trato que a gente dá. Então, olha só, aqui no câmbio no câmbio iMotion, já conferimos o chicote, está em ordem, vai receber o óleo novo. As solenoides, já fizemos a desmontagem para fazer a limpeza e os ajustes nela estão em ordem. Vai receber todos os reparos, vai receber o atuador de embreagem novo, vai receber a junta da tampa traseira, vai receber novo também o acumulador de pressão e os outros componentes, sensores de pressão, eixos de engate e seleção, sensor de pressão, motor hidráulico está em ordem, então também vamos fazer a remontagem, certo? Então tudo isso daqui passou por diagnóstico, o que está bom será remontado. Bloco hidráulico, bloco de geração de pressão, tubulações, reservatório e olha só esse câmbio aqui, rapaz do céu, é o mesmo câmbio que estava aí. Olha o trato que a gente deu, não parece uma transmissão novinha? Que bacana, hein? E aqui no Dualogic, olha esse câmbio também. Rapaz, deixou o negócio 000, olha só. Que bacana. Vai receber aqui também o óleo da transmissão, acumulador. Vai receber sensores de posição novos, vai receber aqui todos os reparos, o reservatório que ele estava quebrado aqui também, e aqui também nós já fizemos toda a análise. Chicotes em ordem, transferidores em ordem, garfo, motor elétrico, motor hidráulico, eixos de engate e seleção, tudo certinho, tudo bacana. Os maiores problemas aqui desse conjunto estão nas vedações aqui, ó, dos eixos de seleção de marcha e também aqui no atuador da embreagem, que dá muito problema nas vedações e desgastes internos também por falta de troca do fluido. Por isso que é importante fazer sempre a revisão do conjunto robótico quando faz a substituição da embreagem, porque esse conjunto aqui, ele tem a mesma durabilidade da embreagem. E aí muita gente deve se perguntar, e eu já recebi comentários assim, mas ô Ratner, tudo isso daqui que você está fazendo é coisa básica. Isso daqui já deve ser feito nos câmbios automatizados. Sim, devem ser feitos, mas só que eu já peguei muitos casos de não fazerem 1/3 do que a gente está fazendo aqui. Trocar uma embreagem, não lavar nem aqui, ó, a parte interna do câmbio. Trocar um conjunto robótico, nem lavar, nem higienizar. Então isso daqui, pessoal, além de ser o básico muito bem feito, nós fazemos análises importantes aqui, ó, em todo o conjunto, para garantir todo bom funcionamento e dar a garantia de 6 meses, que é o que nós damos aqui para todos os serviços. Muito bom, hein? Rapaz, olha só que bacana, hein? Agora sim dá vontade de montar tudo isso daqui e deixar isso daqui zerado para, ó, o carro que vai receber essa transmissão e o carro que vai receber essa transmissão, que eu não os conheço, ficarem zerados. Muito bom, hein? Vamos montar e ver o resultado final? Tenho certeza que isso aqui vai ficar sensacional.
Ué, cadê aquele monte de peça que estava aqui? Já tá tudo no lugar, olha só que bacana que ficou essa transmissão. Muito bom, já tudo montado, tudo ajustado, tudo feito. Óleo novinho já colocado no nível, todos os componentes zeradinhos. Agora sim, prontinha para ir para o lugar, fazer a programação e pôr o bichão para funcionar, para deixar zerado. Muito bom, hein? Falta o iMotion agora. Esse já está pronto. E é isso aí. O câmbio iMotion agora está também totalmente montado. Olha só que bacana. A ideia era entregar os dois juntos ao mesmo tempo, mas o dono do carro precisava da outra transmissão que já estava pronta. Então nós estamos fazendo agora a entrega dessa daqui. E olha só que bacana, hein? Que bela diferença de como esse carro chegou, hein? Pois é, seguindo processos, procedimentos, fazendo o serviço com detalhe. Olha aí, não tem como dar errado. Que bacana, hein? Agora é só montar lá no carro, fazer as programações e deixar o carro zerado. E aí, gostou desse trabalho? Viu como nós cuidamos de todos os serviços aqui? Mesmo que seja também para outras oficinas, olha só. Parcerias que nós fazemos com outras oficinas, que não são especializadas, mas não deixam de fazer o serviço correto para o dono. Sabe por quê? Porque essas oficinas valorizam o dinheiro e o bolso de cada um dos seus clientes, assim como nós valorizamos o bolso de cada um dos nossos clientes aqui na nossa oficina. Muito bom, hein? Gostou desse trabalho? Somos especializados em transmissões automáticas e automatizadas. E se você também está com problema aí no seu carro, não sabe como resolver ou quer fazer um serviço de boa qualidade, vem aqui, ó, para a Ratner Centro Automotivo, onde cuidamos muito bem de você e do seu carro, certo? E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal, deixa o teu like aqui, deixa um comentário que é muito importante nós sabermos a opinião de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, beleza? E se conseguir, compartilha aí com aquele seu amigo que tem um carro com câmbio automático, câmbio automatizado e que quer cuidar bem do carro, beleza? Então é isso aí, mais um vídeo aqui da Ratner Centro Automotivo e até a próxima!